Para quem tá ligado com a gente aqui no Bola Rolando, da Rádio Jornal. Quarta-feira bastante agitada na Ilha do Retiro, Edinaldo, com muitas notícias a respeito de mercado e, claro, desdobramentos, notícias que a gente colhe a partir do momento que o Sport confirmou ontem à noite o nome de Mariano Sosso como novo treinador. Você me perguntou ontem, eu não tinha resposta, mas hoje tenho. Mariano Sosso chega à Ilha do Retiro com 2 auxiliares, um preparador físico e um preparador de goleiros também. Uma comissão técnica cheia, portanto, do novo técnico argentino do Sport Clube do Recife. Preparador físico e auxiliar técnico, é isso? 2 auxiliares, um preparador físico e um preparador de goleiro. Então, a comissão técnica, contando com ele, são 4 pessoas. Exato. Não, contando com ele são 5. São 5, é verdade. 2 auxiliares, um preparador físico e um preparador de goleiros. Ah, tá. Pois é, essa comissão técnica, eu fiquei curioso para saber como é que ela viria. E veio completa, né? Hoje em dia esse pessoal anda realmente com a comissão de ponta a ponta formada. E a questão do preparador de goleiros me chamou a atenção, porque geralmente os treinadores utilizam dos preparadores de goleiro da casa. Só que o Mariano Sosso, no modelo de jogo dele, ele gosta daquele tipo de goleiro que sabe trabalhar com os pés. Então ele leva um profissional da confiança dele, traz na verdade, né? Um profissional da confiança dele para trabalhar os goleiros do Sport dentro desse modelo de jogo que ele acredita que dá certo, que é o correto para o Sport Clube do Recife. Mas hoje nos nossos clubes também já há uma preparação específica, né? Não que isso seja uma novidade, eu não tô... Pois é. Não que isso seja uma novidade, não tô colocando isso como novidade, mas existem... Como exigência dele, né? Do trabalho dele. Existem modelos de jogo e modelos de jogo. Existem características de goleiro e características de goleiro. Então tem goleiros que têm mais proficiência para jogar com os pés, outros não. Tem treinadores que não usam tanto o goleiro assim na saída de jogo, não fazem tanta questão do goleiro ter a bola nos pés o tempo inteiro para sair da pressão do adversário. Então, o Mariano Sosso acredita que o jogo com os pés do goleiro é algo fundamental, é algo importante na construção do jogo do esporte. Por isso que ele traz um preparador específico que, além, claro, de preparar goleiros debaixo dos 3 paus, na meta em si, prepara o goleiro também na questão de posicionamento, de jogo com os pés, de abertura de jogo, de leitura de jogo em si, para que não aconteça nenhum problema na hora H, né, nos jogos. Chegada prevista para quando? Amanhã, e amanhã, às 11h15 da manhã, ele vai ser apresentado de forma oficial na Ilha do Retiro. Já tem essa apresentação no dia que o Mariano Sosso chega ao Recife. É claro que tem muita coisa ainda para ser ajustada em termos de contratações, em termos de planejamento, até da questão pessoal do próprio Mariano, né, de se estabelecer na capital pernambucana, mas ele já vai ser apresentado amanhã, às 11h15 da manhã, lá na Ilha do Retiro, como novo técnico do esporte. E praticamente ele chega no momento em que as contratações certamente vão começar a aparecer, né? Isso é bom porque o treinador chega concomitantemente com a chegada de reforços para o esporte. Do meu ponto de vista é o seguinte, Edinaldo, o esporte já tinha muitas negociações engatilhadas e agora elas vão acontecer, vão ter um desfecho, vão acelerar com a chegada do novo treinador. Até porque ele não tinha nem como participar disso, porque ele não conhece bem ainda o futebol brasileiro, né? Não, e assim, eu até conversei no dia de hoje com o Ricardo Drubski, o coordenador técnico do esporte, uma longa entrevista, a gente vai reproduzir um trecho daqui a pouco aqui no Bola Rolando, mas o Ricardo diz que, além de todo o apoio que será prestado, claro, dos profissionais do esporte, hoje o esporte conta com um departamento de análise de mercado e análise de desempenho muito rico em detalhes, uma estrutura muito boa. Então, por mais que o Mariano Sosso chegue ainda para conhecer o mercado brasileiro, o mercado de Série B, o mercado nordestino, ele já vai ter acesso a inúmeras informações sobre inúmeros atletas. Então fica muito mais fácil esse processo de identificação de características interessantes no mercado quando você já tem essas informações já bem diluídas, bem mastigadas para serem debatidas e consumidas. E por falar em contratações... Lucas Ramon, nome que a gente trouxe ontem aqui na Rádio Jornal, já era uma negociação encaminhada, é o primeiro contratado do esporte para 2024. Lateral direito, que fez mais de 40 jogos nessa temporada com o Mirassol, nome para mim muito interessante, o nome que já vinha sendo analisado pelo esporte desde o começo dessa temporada 2023, acerta com o clube para essa temporada 2024, para mim uma boa contratação do esporte para esse próximo ano. Eu esperaria um pouco mais pelo Lucas Ramon. A gente sabe da passagem dele pelo Santa Cruz. Temos acompanhado ele em alguns outros clubes. Começo da carreira, né? Começo da carreira, verdade. Ele evoluiu muito de lá pra cá.
Você acha, né? Ah, sim. A temporada dele com o Mirassol foi muito boa, foi muito positiva. Eu confesso que não fiz um acompanhamento maior, mas fica a lembrança dele aqui no Santa Cruz, muito embora praticamente ali no início da carreira dele. Quer dizer, é um volante que não tem assim... Lateral. Aliás, um lateral que não tem assim muita coisa que você destaque. Agora, ele tem uma regularidade, né? Tanto Ele para é apoiar extremamente como regular. para defender. Ele né? é muito equilibrado, né? Foi uma das coisas que, inclusive, o próprio Ricardo Drubs, que quando eu conversei com ele agora de tarde, ressaltou. Ele fez, olha, é um menino que tem muita qualidade, que vem de uma boa temporada, tem passagens por clubes interessantes, de um bom nível competitivo e que é muito equilibrado. É um cara que tem capacidade de atacar, tem capacidade de defender, tem boa leitura de jogo. Então, é uma adição interessante para o nosso plantel, segundo o Ricardo Drubski. É uma adição interessante para um nível de competitividade que o Sport vai ter, principalmente na Série B. Veja, é um atleta que, num time que disputou o acesso até a última rodada, jogou mais de 40 partidas no ano. Num time ele foi que titularíssimo. E foi titularíssimo. E não só na Série B, mas também no começo do ano, no Campeonato Paulista, que a gente sabe que é muito competitivo. Então é um atleta que chega gabaritado de uma boa temporada para ajudar sim o Sport. Não tem tanto nome, né? Não é um jogador de tanto peso, mas é um jogador que pode ajudar sim, pelo que fez nessa temporada 2023. Então, até o momento, uma só contratação, que é do Lucas Ramon. Somente o Lucas Ramon. E, Ed, vamos logo conversar com o Ricardo Drubski, porque hoje a gente teve algumas novidades sobre o mercado do esporte, assuntos pra gente debater aqui no Bola Rolando, mas o Ricardo Drubski, nesse trecho da entrevista que separei, fala sobre a escolha pelo Mariano Sosso. Como é que o nome do Mariano Sosso chegou ao Esporte Clube do Recife? O que é que foi analisado pelo esporte para que o Mariano Sosso fosse a melhor escolha possível para o clube, Ricardo? O que acontece? Nem o Ricardo Drubski, nem o melhor diretor do mundo vai ter a certeza de que as atitudes que ele está tomando são as melhores para o futebol do clube que ele trabalha. Por quê? Porque o jogo por si só já é muito complexo. Mas nós fizemos algumas pesquisas com alguns treinadores, ou sobre alguns treinadores, estrangeiros e nacionais, e ao deparar com o jogo de 2, 3 treinadores, e eu vou me ater só do Sosso, tá? Só do Mariano Sosso, a gente percebeu um time organizado em campo, e nós vimos 3, 4 equipes que ele dirigiu. Então nós vimos jogos do Melgar, do Cristal, o time do Papa, como chama? São Lourenço. São Lourenço, que foi a maior estampa dele. Nós vimos 3, 4 times diferentes, consequentemente jogos diferentes, e conseguimos detectar de uma maneira muito clara, muito objetiva, padrão de jogo. Ou seja, uma equipe que sai com a bola jogando, sai com a bola no pé, uma equipe que se propõe a atacar, uma equipe que trabalha a posse de bola com objetivo ofensivo, uma equipe que recolhe seu bloco defensivo e marca alto, já recolhe seu bloco defensivo a partir do bloco médio, sempre que precisa. Então a gente que é dessa parte técnica, parte tática do jogo, a gente conseguiu fazer essa leitura. Tecnicamente nos parece ser um ótimo treinador, porque a gente vê 4 equipes que ele dirige e o padrão de jogo está ali, está a marca do cancelado ali. Pronto, tá aí então o Ricardo Drubski, coordenador técnico do esporte, sobre essa escolha a respeito do Mariano Sosso. Edinaldo, você quer essas questões de mercado do esporte, você quer começar pela mais... Vamos começar pela mais esporte. Polêmica, ou você quer seguir a ordem cronológica do dia? Bom, você falou mas pela mais polêmica, ativou aqui a minha expectativa. Qual seria a mais polêmica? Wagner Love pode permanecer no esporte. É sério? Sim. Que reviravolta foi essa? Eu conversei agora no finalzinho da tarde com o João Marcelo Barros, membro do comitê gestor do esporte, e ele disse que sim, o contrato do Love se encerrou, mas isso não impede do jogador permanecer na Ilha do Retiro para a próxima temporada. Outros membros do comitê gestor do esporte conversaram com outros colegas, outros veículos da imprensa pernambucana no dia de hoje e deixaram em aberto a possibilidade do Love permanecer. Até o Guilherme Falcão chegou a dizer para a Folha de Pernambuco que existem conversas. Então o Wagner Love pode permanecer na Ilha do Retiro, sim. Isso tem alguma motivação com referência à procura do Náutico, não?
Não. Posso trazer essa informação pra você a respeito de bastidor, inclusive. O Sport tá tendo muita dificuldade em buscar um camisa 9 no mercado. A posição de 9, centroavante, tá de fato escassa, tá bem complicada, é uma das posições mais concorridas do mercado brasileiro, do mercado sul-americano de maneira geral. A gente sabe que o Sport tá vivendo um momento de readequação, o orçamento não vai ser tão grande em relação à temporada 2023, então tem mais a ver com isso do que com o interesse do Náutico, né? Até porque o interesse do Náutico não surgiu ontem, né? Surgiu há algum tempo, a proposta já foi feita há algum tempo. E mesmo com a proposta do Náutico na mesa, o Sport fez aquele comunicado dizendo que o Love não permaneceria. Então, se tivesse relacionado com a proposta do Náutico, a gente já teria percebido o movimento do Sport em retomar contato com o Love há muito tempo. Mas está muito mais relacionado com o mercado escasso, de fato, para a posição, do que relacionado com a questão do Náutico. Eu faço essa pergunta porque ele estava praticamente descartado dentro do time. E quando o Náutico intensifica, marca prazo, vai falar com o cara, tal, faz uma proposta, aí as coisas são retomadas. Se é que houve isso, eu acho até absolutamente natural. Primeiro por esse lance da dificuldade que se tem hoje no mercado para se encontrar um bom centroavante. E depois de que o grande problema de Love no esporte, claro que todo mundo teve uma caída, ele também teve a caída técnica Desgaste, dele. né? Mas foi exatamente o desgaste a que ele se submeteu depois daquele infeliz depoimento atingindo o torcedor do Esporte Clube do Recife. Uma falta realmente de uma melhor assessoria, de um melhor respaldo, né, de orientação. E terminaram, inclusive, ao invés de amenizar o impacto da declaração, respaldando a declaração dele. Então ele se desgastou. Eu acho que esse foi o ponto fundamental para esfriar as relações dele com o próprio clube. Mas se já foram retomadas essas conversas, é um cara para não se descartar, até pelo conjunto das dificuldades que existem para essa posição. Eu já disse isso aqui e repito. Se não fosse o desgaste com o torcedor, que existiu, não tem como a gente fugir disso, que existiu, o Wagner Love tinha que renovar contrato com o Sport, sim. Sem sombra de dúvida, sem pensar. De verdade. Porque apesar da queda de rendimento, ele entregou 23 gols na temporada. Ele entregou mais de 60 jogos. Num nível que a gente sabe que é assim, interessante. Jogos, né? Exato. 59. Então, assim, um nível que a gente sabe que é bem interessante para a Série B. 11 gols na Série B, né? E quando ele caiu de rendimento, caiu todo o time, então não dá pra gente personalizar somente o Wagner Love. É claro que tem peso porque ele era o artilheiro do time e acabou não fazendo mais gols, pouquíssimos gols na verdade, então chama a atenção pro Wagner Love. Mas, pra mim, a questão do desgaste pesa muito. E se não tivesse acontecido esse desgaste, o Love seria, sim, uma das prioridades para renovar. Aí é uma coisa muito particular, da minha opinião, eu acho que arriscaria dizer que teve um pouquinho da influência da procura do Clube Náutico Capibaribe. Até por isso que você está dizendo, o esporte não tinha porquê, tirando o desgaste com o torcedor, não tinha porquê dispensar um cara como o Wagner Love. Mas o desgaste com o torcedor é muito pesado, né? Não, eu sei. Tirando o desgaste com o torcedor, não existiria motivo algum para você descartar um cara como Wagner Love, mesmo com a queda técnica que ele teve durante a competição, que não foi uma coisa isolada, foi uma coisa do time do Esporte Clube do Recife, foi uma coisa geral, coisa que passou pela perda de comando do próprio treinador, né, por uma série de atropelos, de equívocos que foram cometidos. Então arrisco a dizer que pesa um pouquinho aí aquela história de caramba, a gente vai soltar o cara agora para um rival. Isso deve ter pesado, na minha opinião. Mas vamos acompanhar. Vamos lá, vamos seguir então com as notícias em relação ao volante Felipe, Edinaldo, que fez alguns jogos com o Sport nessa reta final da Série B. Ele pertence ao Goiás. Ele tem mais um ano de contrato com o Goiás e você sabe que o Goiás caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Rebaixado. Goiás, Curitiba e América Mineiro. Isso. Goiás será adversário do Sport na segundona do ano que vem. O Sport tem interesse na permanência do jogador, demonstrou esse interesse, mas está aguardando o que é que o Goiás vai fazer com o Felipe. Vai aguardar o Goiás definir o futuro do atleta para saber se pode contar com ele, se pode abrir uma negociação ou se de fato não vai ter o Felipe para a próxima temporada. Futebol é muito curioso, né? Porque você me fez lembrar agora que eu cheguei a pensar isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes em que vi jogos do Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Eu me perguntava por que eles não contam com o Felipe
nesse meio de campo do Goiás. Pois é. Pra mim é um bom jogador. Impressionante. Agora, Jogador que faz o seu dever de casa ali direitinho, cara. claro. Agora, fato é que ele não tem mais contrato com o Sport, né? Não tem mais de um vínculo com o Sport, o empréstimo acabou, ele retornou ao Goiás. Mas o Sport tá monitorando a situação do jogador pra saber o futuro dele. Felipinho, o Sport está disposto a pagar, a exercer a opção de compra junto ao Arte Sul do Rio de Janeiro, que é o clube que detém os direitos do jogador. Essa opção de compra é de cerca de 350 mil reais. O Sport iria pegar parte dos direitos do Felipinho e renovar o contrato dele, fazendo com que ele permaneça na Ilha do Retiro para o ano que vem. A negociação ainda não está fechada porque falta o Sport acertar as bases salariais com o Felipinho, mas o Sport já tem um recurso alocado para pagar esses 350 mil reais e exercer a opção de compra. Para mim, uma escolha acertada do Sport, viu, Ed? Porque é um valor substancial, mas não é um valor também enorme dentro da realidade do futebol. 350 mil. E é um jogador novo e que tem futuro. Demonstrou bom futebol com o Sport nessa temporada 2023. Então, pra mim, é uma decisão acertada do Sport. Fechando essa renovação, é interessante a permanência do Felipinho. Uma outra notícia, viu, Ed? Essa em parceria com o Renato Manso, que é nosso colega do SBT, lá do Ceará. O Fortaleza deu um sinal verde pro Sport para um reempréstimo do atacante Edinho. O Sport demonstrou interesse em contar com Edinho de novo, mais uma vez, né, para a temporada 2024. O Fortaleza deu sinais de que não conta com o jogador pro ano que vem, algo que já era esperado, e existe essa conversa do Sport com o Edinho para a permanência dele pro ano que vem. A grande questão, eu conversei com o Maurício Nassif, que é o empresário do atleta, é que ele tem outras propostas de outros clubes também. Então, o Sport está concorrendo pelo Edinho no mercado, vamos colocar dessa maneira. Mas o próprio Edinho tem interesse em ficar, o Sport tem interesse nele também. Enfim, é uma negociação que pode acontecer agora com o sinal verde da equipe do Fortaleza. Eu não ficaria com o Edinho, não. Não ficaria, não. Também não. Sinceramente, não. Jogador que oscilou a campanha inteira do Sport Clube do Recife. Mas jogador aí o Sport tá pensando, o Sport pode estar pensando nele como um atleta de para compor elenco a princípio, né? Mas será que vai valer a pena o que vai ser desembolsado? Pois é. Bom, eu não continuaria. Nem com ele, nem com o Labandeira. Novidades sobre goleiros, tá, Ed? Sim. Renan tem contrato com o Sport até o final do ano que vem, mas não deve permanecer. O Sport, em comum acordo com o próprio jogador, tá buscando um empréstimo para a próxima temporada. Tá buscando emprestar o Renan. Até porque ele tem vencimentos, tem um salário considerado alto, tá? Não teve um bom desempenho nessa temporada 2023, na avaliação geral e interna. Teve um desgaste também com o torcedor. Teve muitos jogos, é verdade, mas apesar de ter contrato com o Sport até o final do ano que vem, ele deve ser emprestado. E sobre o Jordan, o Sport já tá acertando o reempréstimo do goleiro junto ao Brusque de Santa Catarina. Então, o Jordan deve permanecer na Ilha do Retiro para a próxima temporada, tá, Ed? E a respeito do Jorginho, uma informação que circulou no dia de hoje... Oi. Qual foi mesmo o problema do Denis dessa vez? Não, o Denis não teve que fazer uma artroscopia no joelho. E aí ele... uma lesão no menisco. E aí ele fez essa artroscopia no joelho e vai ter que renovar contrato por 3 meses para fazer essa recuperação. É o período da recuperação. Exatamente. E por último, a respeito do Jorginho, o Sport tem a concorrência de clubes do exterior com o jogador. Por isso que a negociação tá bem complicada. Nesse momento não há muito otimismo na permanência do Jorginho, não. Ok? Ok. Você acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando a quarta-feira rubro-negra. São 18 horas.